Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o presbítero Edson e vou trazer a palavra do dia da Igreja Visão Missionária nessa sexta-feira, dia 9/10/2020. Hoje a palavra do Senhor está num texto bem conhecido, em Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Estamos numa semana em que iremos participar da Santa Ceia do Senhor. É uma semana em que o diabo se levanta contra o povo de Deus, que se levanta contra aqueles que querem ter uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor e que se desviam do mal. E a tentação vem para todos os que verdadeiramente servem ao Senhor. E não foi diferente com Jesus Cristo. Nesse capítulo 4, nós vamos ver como o diabo age para tentar o seu povo, tentar o seu servo a cair e cometer pecados que muitas vezes podem levá-lo a perder a sua salvação ou danos materiais e físicos irreparáveis. Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos como o de Sodoma e Gomorra. A iniquidade está reinando na nossa terra, no nosso país, na nossa cidade. E nós vemos o pecado nos rodeando o tempo todo. E quando nós colocamos nossa vida num propósito e queremos viver em santidade, debaixo da palavra do Senhor, nós enfrentamos muitas tentações do diabo. Mas o diabo, como conhece o ser humano desde a sua criação, ele sabe todos os seus pontos fracos, ele conhece o seu passado, conhece desde quando você nasceu, como você é, e até antes disso. Então se enganam as pessoas que acham que o diabo até não pode ler seu pensamento, não pode saber o que você está pensando, porque pela sua atitude. Hoje nós, na tecnologia, até robôs podem saber o que você está pensando, o que você está imaginando, só num simples olhar. Então, quem dirá nosso inimigo? E hoje, principalmente nessas semanas de ceia, o diabo atenta muitos crentes, pegando exatamente no seu ponto fraco. Nos jovens, a fornicação, o pecado sexual, é o que ele mais ataca. Jovens enamorados há muito tempo que
que caem em tentação, nessa semana ainda são mais tentados ainda, fazendo com que eles pequem contra Deus, contra o Senhor e participem da ceia indevidamente. Porque se cometemos um pecado recorrente, se cometemos um pecado, o Senhor é fiel para nos perdoar. Mas se insistimos no erro, nós estamos deixando o Espírito Santo de lado, estamos querendo viver em pecado. E é contra isso que nós lutamos. Contra nas irmãs, nos irmãos, nós temos um ponto fraco que é clássico em todos o ser humano. A língua. Esse pequeno membro que nós temos que nos levam ao céu e nos leva ao inferno. Por isso que devemos vigiar o tempo todo em oração e estar com a nossa vida debaixo da palavra de Deus. Porque foi assim que o Senhor Jesus venceu o diabo, pela palavra. Ele estava muito tempo jejuando, estava debilitado, e a primeira coisa que o diabo usou foi a sua fome. Falando, transforma essa pedra em pães para você se alimentar. Sacia seu corpo físico. E Jesus, usando a palavra de Deus, repreendeu Satanás. Depois, o diabo levou ele e o testou no conhecimento da palavra de Deus, falando que os anjos cuidariam dele. Então Jesus, com a própria palavra, repreendeu Satanás, falando, não tentarás o Senhor teu Deus. É o que muitos fazem hoje, tentando o Senhor seu Deus. Às vezes ele ataca numa fraqueza, como a fome, e muitos caem. Às vezes ele ataca fazendo com que você tente o Senhor seu Deus. O que é tentar o Senhor seu Deus? É praticar os mesmos pecados que você já pede perdão sempre, mas você não consegue se libertar deles. Tentando o Senhor seu Deus. Então Deus nos dá essa palavra nessa sexta-feira de alerta. E depois, Satanás ainda oferece as riquezas do mundo, oferece os reinos do mundo ao Senhor Jesus. Então Jesus usa da sua autoridade para repreender Satanás. E essa autoridade é que Jesus quer nas nossas vidas. Essa autoridade que nós buscamos. Tendo a nossa vida em oração, debaixo da graça do Senhor, da santificação, nós temos essa autoridade de repreender Satanás e falar, vai-te, Satanás. Eu não quero mais ser tentado por você. Você não tem poder sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre a minha língua. Esse membro tão pequeno, mas como um leme de um navio gigante. Um leme tão pequeno pode direcionar aquele navio para qualquer lado. Ou uma fagulha de fogo pode incendiar uma grande floresta. Assim é a língua. Quando controlamos o nosso temperamento, o nosso falar, debaixo da palavra de Deus, buscando todos os dias esse controle, nós estamos fortalecendo a nossa fé para poder repreender Satanás na hora da tentação. Ele está ao derredor como um leão querendo tragar a todos. E nós devemos estar debaixo da palavra de Deus, servindo somente a Ele. Seja jovem, seja ancião, seja as irmãs, todos temos um defeito no falar, no agir, no pensar. Então devemos consagrar a nossa vida ao Senhor e blindar nosso corpo físico, nossa mente, nosso olhar, para poder estar livre das tentações de Satanás. Para poder, quando ela vier, nós podemos repreendê-lo com a palavra de Deus, com a nossa fé,
e poder viver uma vida de santidade e gozar da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Ter a alegria da salvação e a paz de espírito. A paz que podemos ter com essa vida de santificação. Que possamos meditar nessa palavra e estar preparados para um dia, como foi feito com Jesus. Os anjos vieram e o serviram. Aleluia. E hoje é da mesma forma. Quando vencemos. Aleluia. Os anjos do Senhor nos servem com bênçãos dos céus, com bênçãos de Deus. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que possamos estar vigilantes contra a tentação do diabo e receber as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus.